da Seara de Luz. Estou aqui a convite do nosso amigo Diego para realizar mais uma atividade doutrinária. Sei que talvez seja a primeira vez que muitos de vocês vê a minha pessoa. Meu nome é Jaldinei Gonçalves, sou do Núcleo Espírita Teles de Menezes. Estou falando aqui da livraria Marco Prisco. E para a atividade doutrinária de hoje, como é bem sabido de todos, estamos num período pandêmico e o veículo que encontramos para que o movimento espírita continuasse em movimento foi através das redes sociais e através desses instrumentos que estamos fazendo, mantendo os nossos contatos doutrinários. Como é de costume, toda a atividade espírita ela começa com uma prece. Então, vou aqui realizar a minha. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por mais esse momento, por essa oportunidade que nos permite que, mesmo que distanciados fisicamente, possamos estabelecer laços psíquicos para debater, discutir e ampliar as nossas percepções diante de nós mesmos e de tudo aquilo que nos cerca. Que a paz esteja conosco. Vamos lá. A atividade de hoje tem como proposta o tema Pais e Filhos, fortalecendo vínculos. Esse é um daqueles temas que, quando paramos para analisar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de afinco, vamos entendendo que não se trata de um tema tão simples, não se trata de um tema que vamos encontrar uma solução fácil ou até mesmo palavras mágicas que vai simplesmente solucionar esta problemática. Estamos diante de uma questão que vai requerer de todos aqueles partícipes um pouco mais de apuro naquilo que se diz respeito às relações mantidas entre os atores sociais que fazem parte do núcleo familiar. Pois estamos diante, sim, de uma imposição da própria vida que nos faz entender que pais e filhos obtenham pensamentos, muitas das vezes, e condutas também distintas. Isso talvez seja simples de entender, porque nós estamos falando de gerações diferentes. E gerações diferentes não podem e não terão comportamentos equânimes. É entendido que a geração que chega tem como empenho, tem como força e objetivo, e até digo, por obrigação, superar a geração anterior. Que ela possa, nesse momento, olha só, ir além daquilo que a geração que veio antes dela já estabeleceu. Porque devemos entender o seguinte: a geração que chega com novos intentos, chega com novos objetivos, e esses novos objetivos, intentos, desejos, anseios, por muitas das vezes não foram debatidos, discutidos ou simplesmente proporcionados pelaqueles que vieram antes, que muitas das vezes, nos casos, são os pais. Então, nesse momento, é lógico que vamos estar diante daquilo que nós chamamos de conflito de gerações, aonde os interesses de uma geração são distintos
da outra geração. E nesses conflitos, muitas das vezes acaba gerando aquilo que nós já diagnosticamos como um distanciamento entre pais e filhos. Assim, tornando cada vez mais frágil os vínculos entre os já citados. E é preciso que tenhamos essa capacidade de entender bem aonde nos colocamos diante dessa situação. Porque é preciso entender que, já que entendemos que o conflito de gerações é algo inevitável, e mais uma vez eu friso que é algo preciso e interessante, senão a sociedade não avança, senão a sociedade não progride, senão simplesmente não alcançamos patamares de seres humanos melhores, se a gente simplesmente não entende que deve só cada vez mais se elevar. A única questão que talvez devamos entender é o seguinte: qual é o papel que vamos desenvolver nesse desenvolvimento? Porque uma das coisas que talvez a geração que já está estabelecida, a geração que veio primeiro, que é a geração dos pais, é entender que o seu papel não é de simplesmente barrar o desenvolvimento da geração que chega. O papel de quem já está aqui é de conduzir, auxiliar, orientar. Mas, no entanto, às vezes é bem comum ver que a geração estabelecida fazer com que a geração que chega simplesmente reproduza igualzinho tudo que ele fez. E eu vou dizer, olha, chega a ser até uma tolice, porque a geração que veio primeiro não fez isso também. É porque muitas das vezes, na figura de pai, na figura de mãe, nós esquecemos, muitas das vezes, que já fomos filhos, que já fomos jovens, já fomos adolescentes, que também entramos em conflito com nossos pais, com as nossas mães, que simplesmente tivemos interesses distintos. E isso não nos fez seres, de algum modo, inferiores, translocados. É entender sim que temos, olha só, de acordo com o tempo que estamos, vivências diferenciadas. Porque até mesmo o mundo muda. Se o mundo muda, aquele que chega no mundo recebe as mudanças que o mundo estabeleceu. Por isso é interessante estarmos sempre ampliando as nossas percepções, para que possamos acompanhar de uma certa proximidade aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Agora mesmo, estamos aqui num bate-papo. Eu vou falar bate-papo porque eu imagino que vocês estão aqui e eu estou dialogando com vocês. Num bate-papo que está sendo estabelecido por uma mídia social através do auxílio da internet. Até então, muito de vocês, eu vou dizer logo, antes da pandemia, muitos de vocês acho que nem se atreviam a utilizar desses recursos. Olha quantas pessoas agora, a partir da pandemia, começou a utilizar mais o próprio YouTube, usar mais o Facebook, abrir uma conta no Instagram, coisas que até então apenas seus filhos já manipulavam e você simplesmente não fazia nem ideia de que mundo era esse. Talvez entendendo um pouco mais esse mundo, você entenda até um pouco mais agora a cabeça dos seus rebentos, dos seus filhos. E essa proximidade se dá cada vez mais que tentamos compreender aquilo que faz sentido aos nossos filhos. Porque se ficarmos simplesmente na negativa do mundo
deles, pode ter certeza, não vai ter como estabelecer conexões. Se simplesmente, sistematicamente repelir tudo aquilo que advém dos nossos filhos, não tem como esses vínculos serem fortalecidos. Eles serão cada vez mais fragilizados e chegando até um dado momento que eles vão dissolver no ar. Ao ponto que vamos olhar para aquele a qual gestamos a vida e não vamos o reconhecê-lo. Ele vai simplesmente se colocar diante da gente como um ser estranho, porque simplesmente repulsamos tudo aquilo que ele tinha a nos oferecer, porque simplesmente negamos de entender, ouvir, compreender aquilo que ele trazia, aquele anseio. E eu vou dizer logo, pais, nesse momento, o papel de maturidade é estabelecido e exercido por vocês. O papel do qual tem que ter, olha só, a grandeza, a maturidade psicológica de compreender, ouvir, tentar, olha só, trazer para um contexto saudável aquilo que é dito e proposto pelo jovem, antes de tudo é por você, por vocês. Porque não vamos esperar para alguém que tem tenridade, que ainda é jovem, adolescente, criança, às vezes tenha aquela paz de espírito, aquela maturidade, aquela compreensão, aquela serenidade que a vida ainda não lhe proporcionou. Por isso que digo, nesse momento o papel de quem chega depois é de orientar, não de cercear. Se a partir do momento você faz cerceamento dos impulsos joviais dos seus filhos, pode ter certeza, esse vínculo não se estabelecerá. Esse vínculo vai simplesmente se dissolver no primeiro momento que se for dada a oportunidade. Por isso devemos entender as transformações que a humanidade vem gerando, que muitas das vezes são transformações que não permite ou simplesmente fragiliza esses vínculos. Porque vamos lá, você que está agora me ouvindo, pai, mãe, conhece verdadeiramente seu filho ou seus filhos? Sabem realmente quais são os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas? Você sabe o que ele tem como predileção? Você sabe dizer qual é o seu cantor favorito, sua banda favorita, a série que ele está assistindo? Quais são as dificuldades escolares? Você consegue talvez responder isso com firmeza? Quem é o seu amigo ao qual ele troca confidências? Talvez seja nesse ponto que a gente vai entendendo qual distanciamento estabelecemos com os nossos filhos, com os nossos rebentos. É claro que, com o passar do tempo, cada vez mais as relações familiares elas foram ganhando um certo distanciamento, principalmente a partir do momento do advento da Revolução Industrial, no qual simplesmente a jornada de trabalho agora se torna fora de casa e jornada de trabalhos cada vez mais amplas, principalmente no momento agora em que simplesmente não é nem possível pensar
em que a mulher tenha que ficar em casa, simplesmente tomando conta dos filhos, porque agora se tem uma necessidade também da mulher no mercado de trabalho. E detalhe, não é necessidade simplesmente econômica, isso é bom dizer, não é necessidade do ser feminino, que simplesmente não pode ser representada pura e simplesmente pelo ambiente doméstico, porque a educação familiar dos filhos não é algo restrito às mães. Senhores pais, entendam a sua responsabilidade nesse seu papel, porque nesse momento você não ajuda a mãe a criar os filhos, é a sua responsabilidade também criá-los. Então nesse momento não pode simplesmente colocar as responsabilidades de uma possível falência simplesmente nas costas das mães, porque, senhor pai, você também é responsável. Entendamos isso. Não dá para mais entender que atividade de preocupação, de cuidados domésticos seja apenas do ser feminino. Entenda muito bem que as obrigações domésticas é de responsabilidade tanto do pai, tanto da mãe. Porque se a gente não compreender isso, podemos ter total certeza que talvez esse bate-papo seja até infrutífero. Porque se ainda continuar entendendo que a responsabilidade sobre os filhos recai pura e simplesmente sobre as mães, pode ter certeza que não vamos estabelecer vínculos nenhum com os nossos filhos. Por isso que é interessante, olha, que ambos entendam que tem que participar ativamente na vida dos nossos filhos. Porque é entendido que como já tinha dito, com a Revolução Industrial, cada vez mais o trabalho deixa de ser um trabalho doméstico e passa a ser um trabalho fora do ambiente doméstico. Com isso, cada vez mais o tempo que se tem com a prole, o tempo que se tem com os filhos vai se reduzindo. E a cada tecnologia que se chega, parece que os encontros familiares cada vez mais se tornam escassos. Se talvez um dado momento da humanidade a gente se reunia em torno da fogueira, hoje nós não temos mais a fogueira para nos reunir, para um olhar na cara do outro e gesticular, se comunicar. Um dado momento chegou simplesmente o rádio. Nós tínhamos o rádio, sentávamos em volta do rádio, talvez ficávamos somente olhando um para a cara do outro, talvez já um para a cara do outro em silêncio, para poder escutar o rádio. Passa-se o rádio, temos a televisão. Aí ficamos sentados de forma reta, não olhamos mais nenhum para a cara do outro e prestamos atenção apenas naquilo que a TV nos reproduz. Hoje estamos com os nossos smartphones. Hoje já não estamos nem mais no mesmo ambiente. Cada um está no seu canto, com seu smartphone na mão, vendo conteúdos diversos, sem nenhum tipo de troca. Até mesmo as refeições já não são mais feitas de forma coletiva, porque hoje tem um negócio chamado micro-ondas, onde você pega a sua comidinha lá separada, bonitinha, bota para esquentar, você come a hora que quiser e quando quiser. Ó, não tem mais aquela coisa de dizer, não, é todo mundo junto, porque não pode mexer depois, não pode mexer na panela depois, porque vai azedar o feijão. Eu sei. Os mais antigos vão lembrar que já apanhou porque deixou azedar o feijão. Eu sei disso, mas tudo bem, vamos lá. Ou seja, cada vez mais as transformações que nós observamos, de alguma maneira, foram fazendo com que houvesse um distanciamento de convivência familiar entre pais e filhos. Aí nesse momento nos faz querer lembrar o quê? Que devemos prestar atenção nisso. Devemos prestar atenção se eu estou convivendo com meu filho. Se eu estou prestando atenção no meu filho. Se eu troco informações com meu filho. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estarei simplesmente diante de uma situação do qual, simplesmente, olha só, os vínculos já foram despedaçados. Por isso que é interessante que mesmo com toda essa situação,
entendamos que os momentos que tivermos juntos, mesmo que não seja grandes momentos em quantidade, que nós possamos fazer com que esses momentos tenham qualidade. Todo e qualquer momento que eu estiver próximo ao meu filho, à minha filha, eu tenho que fazer que esse momento seja significativo, tenha importância, gere símbolos, que ele carregue para a posteridade aqueles momentos que tivermos juntos. Mas para isso requer o quê? Dedicação e atenção e cuidado. Estamos dispostos a isso? Mas eu estou cansado. Você está cansado, não vou dizer que não esteja. Mas esse seu cansaço talvez não possa ser superado por provocar naquele que está sob sua responsabilidade momentânea um pouco de atenção, um pouco de cuidado. É esse momento que devemos entender muito bem a que nos propomos. Senão, não vamos entender ao certo qual vai ser a nossa função de pai, a nossa função de mãe. Muitas das vezes, nos preocupamos apenas em fornecer aos nossos filhos uma boa escola, uma boa educação formal acadêmica, mas nos dedicamos a conceder a eles uma boa educação moral, uma boa condução, uma boa formação na educação, na conduta ética. Nos preocupamos em fornecer aos nossos filhos uma educação religiosa, ou simplesmente estamos educando o nosso filho pura e simplesmente a consumir, a pura e simplesmente adquirir. Porque se simplesmente estabelecer os nossos laços a partir disso, a partir daquilo que é adquirido, a partir do que é comprado, daquilo que eu posso dar de presente, esses laços são fáceis de simplesmente ser destituídos. Laços que simplesmente são duradouros, vínculos duradouros, são laços. E esses laços são aqueles construídos, elaborados com afeto. Se não conseguimos demonstrar afeto, se não conseguimos proporcionar afeto, pode ter certeza que laços não serão construídos, que vínculos não serão fortalecidos. E para isso, muitas das vezes, é necessário entender quais são os valores que estamos simplesmente atribuindo aos nossos filhos. Se forem apenas valores do capital, valores de aquisição, valores de consumo, pode ter certeza, isso é muito fácil de ser superado, isso é muito fácil de ser quebrado. Devemos entender quais são os verdadeiros valores, valores que nesse momento nos colocam diante de nós mesmos, diante daquele que está diante da nossa responsabilidade para a criação, para assim que nós possamos nos entender, antes de tudo, olha só, unidos uns aos outros. E essa união só será permitida, percebida a partir do momento que conseguimos afetar uns aos outros. E esse conseguir afetar uns aos outros só é possível a partir do momento que nos dedicamos a ele de modo integral e não apenas artificialmente através de medidas de aquisição de produtos que por muitas das vezes serão descartados numa lata de lixo. Para isso, talvez seja preciso cada vez mais nos entender enquanto humanos para gerar essa vinculação, para gerar esse laço, essas conexões no quais nos permita fazer trocas. Porque muitas das vezes é idealizado o papel de pai, o papel de mãe. Por muitas das vezes colocarmos num patamar do qual muitas das vezes não deveria ser colocado. Simplesmente às vezes pai e mãe se vê e se estabelece como deuses para com o filho. Esquece de se entender enquanto humano. E simplesmente a partir do momento que se vê essa figura de Deus ruída, aí que nós temos grandes problemas. Tanto é que nesse momento eu vou chamar aqui dois parágrafos do nosso amigo
Hamed no livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver. Que ele diz aqui: de repente, os adultos começam a ser vistos não mais como deuses, e sim como criaturas comuns. Deixam de ser perfeitos e puros, passam a ser observados em suas fraquezas, erros, injustiça, sexualidade, desacertos e outras tantas características humanas. Essa humanização, muitas vezes, não é bem recebida pelo casal. Eles se veem inseguros, desprestigiados, receando perder a afeição, obediência e respeito das crianças. E vou dizer, se isso se estabelece, isso nada mais configura com uma certa insegurança. É preciso entender que precisamos, por muitas das vezes, nos humanizar diante dos nossos filhos. Mostrar que temos sentimentos, mostrar que somos seres de carne e de osso, momentaneamente, que temos anseios, desejos, fraquezas, sonhos, medos, para que possamos simplesmente estabelecer com ele algum tipo de vínculo. Porque em um dado momento, essa humanidade vai ter que aparecer. Porque a figura daquele que é perfeito, ruim. E é interessante entender como é que você vai aparecer para ele. Como é que você vai colocar diante dele. E isso é interessante, porque muitas das vezes, quando vê esse tipo de proposta, alguns pais se negam a isso, pensando que vai perder o controle dos próprios filhos. Que controle é esse? Que tipo de controle estamos falando? Porque muitas das vezes o controle que nós estamos falando é aquele controle que é de subalternidade. E filhos, propriamente ditos, não são nossos subalternos. Lembrando, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. São espíritos imortais. E muitas das vezes negligenciamos isso para atender pura e simplesmente o nosso orgulho. Porque muitas das vezes pai e mãe esquecem que pai e mãe é uma função. E às vezes, por esquecer que pai e mãe é uma função, vivem em torno dessa função. Mas esquece que em um dado momento, essa função de pai e mãe é de simplesmente liberar os seus filhos para viverem, para tomar decisões, atitudes. E o grande papel se está nisso. Eu preparei o suficiente o meu filho para ter uma maturidade psicológica para simplesmente decidir de maneira correta. Eu preparei o meu filho, minha filha, para que ele possa ser independente, para que ele possa nesse momento se colocar de maneira segura diante ao mundo, ou simplesmente ainda acho que devo colocá-lo ele numa redoma de cristal para toda a eternidade. Essa redoma de cristal para toda a eternidade, antes de tudo, ele desvincula você a ele. Não está desvinculando você, o seu filho ao mundo, não. Essa rede de proteção excessiva simplesmente faz com que às vezes não reconheçamos quem é aquele que nós nutrimos afeto. É preciso estabelecer-se de maneira serena e tranquila diante daquele dos quais simplesmente nos coloca diante essa possibilidade de produzir intercâmbios afetivos. Se assim não fazemos, pode ter certeza, nós podemos entregar ao mundo pessoas
que não são capazes de lidar bem com suas próprias dificuldades, com seus próprios dilemas, com seus anseios, com suas emoções, porque simplesmente não foi estabelecido um vínculo honesto, afetivo. Vou pegar aqui um outro ponto aqui ainda do meu amigo Hamed, no livro Lucidez, que ele diz: sei que toda mãe almeja o progresso e a felicidade de seus filhos, e que isso não depende unicamente do amor ou desejo maternal, mas da firmeza das aspirações e dos intentos deles próprios. Pois é, muitas das vezes, no afã de querer o melhor dos nossos filhos, não entendemos que os nossos filhos devem viver. E por muitas das vezes queremos viver no lugar dos nossos filhos, querendo colocar ele no mundo encantado, no qual nada o atingirá. Eu digo, isso é uma falha. Isso é uma falha. Porque você estará simplesmente estabelecendo uma relação de mentira com o seu rebento, que o mundo o atingirá também. E ele deve ter ferramentas para lidar com isso. E essas ferramentas são produzidas nessa relação, no qual nos afetamos mutuamente. E para isso é necessário que entendamos e respeitamos as escolhas dos nossos filhos, porque nos cabe fazer o seguinte: enquanto pai, enquanto mãe, eu trouxe elementos, instrumentos, conhecimentos para que meu filho, minha filha possa escolher de maneira assertiva e correta? Essa é a pergunta que tenhamos que fazer a todo momento. Que eu trago a ele um manancial de experiências que permita a ele lidar com as suas emoções, com suas dores, ou simplesmente estou evitando que ele viva todo e qualquer tipo de problemática. Ainda no sábado passado, com a atividade da juventude, eu dizia que a gente trabalhou frustrações. E naquele momento eu dizia: se frustrar faz bem. Principalmente naquele momento que ainda estamos sob guarda dos nossos pais. Viver frustrações, principalmente ainda quando você é criança, jovem e adolescente, é primordial para criar adultos que saibam lidar com as suas frustrações quando crescer, quando verem suas expectativas não serem atendidas. Porque muitas das vezes é isso que fazemos com os nossos filhos. Atendemos todas as expectativas dele. Todas. Mas é interessante entender o seguinte: o mundo não nos trata dessa maneira. O mundo vai nos colocar no momento que as frustrações vão chegar. E aí, como lidamos com isso? Se simplesmente estabelecendo uma relação com nossos filhos que for uma relação de fantasia, uma relação quimérica. É preciso entender bem qual o posicionamento que deve se estabelecer diante daquele espírito que está diante de ti. E para isso é preciso aprofundar em sua alma, entendendo ele
como um ente imortal, como um ente que tem vivências, das quais que se coloca como força nesse momento, que precisa ser orientada a essa força, que precisa de uma condução, que precisa de valores fortes, estabelecidos numa ética moral, e se possível que ela seja cristã. E isso só é permitido a partir do momento que possamos olhar para aquele que chegou ao mundo através por nosso intermédio, entender antes de tudo alguém que precisa ser compreendido, alguém que precisa ser auxiliado, alguém que precisa de tudo entender que deve ser gestado nele autonomia. Porque sem autonomia não há vinculação. Porque vinculação que se estabelece em dependência é uma vinculação frágil, caquética. Uma vinculação que está simplesmente fadada a ser destituída. Porque se eu não entendo ele como uma identidade, se eu não percebo ele como alguém que tem vontades, que tem que ser simplesmente feita aquilo que eu quero, pode ter certeza, já estarei simplesmente me permitindo a estabelecer uma relação da qual não terá êxito. E para isso devemos entender o seguinte, que os nossos filhos não são as nossas extensões. Eu sei, muitas das vezes é difícil você ver alguém que carrega suas características genéticas e não suas características morais, porque ele vai desenvolvendo e construindo ao redor das suas existências. Você vê aquele ser e se ver continuado nele. Mas entenda, ali está o indivíduo. Estando ali o indivíduo, individualmente deve ser tratado. Não entenda aquilo que foi fascinante, interessante para você, seja também para ele. Entender diferenças é fundamental para qualquer tipo de vinculação fortalecida, porque vínculos estabelecidos na negação do outro não pode gerar frutos, não pode ser duradouro. Vínculos que diz respeita anseios, desejos, não são vínculos que podem simplesmente se estabelecer para a posteridade. Quando entendemos que estamos de um ser individual, que tem a sua trajetória, que tem as suas memórias e as suas necessidades, que na figura de pai, na figura de mãe, devemos aqui auxiliar para atendê-las, auxiliar. É bom a gente entender isso, a ideia de auxílio, de não querer simplesmente resolver por eles. Aí sim talvez entendamos o quão magnífico seria se possamos nos entender diante de toda essa celeuma como pessoas, espíritos que se respeitam mutuamente a tal ponto de auxiliar, incentivar naquilo que talvez até contraria a sua vontade íntima, individual. Porque muitas das vezes é isso ser pai e mãe. Vê que muitas das vezes as suas vontades irão ser contrariadas. Porque diante disso, você poderá dar a oportunidade do outro fazer escolhas. E aprender com as escolhas. Claro que, nesse momento, eu não estou dizendo
para apoiar sandices, loucuras. Não estou dizendo aqui para apoiar comportamentos dos quais são permissíveis, que são perniciosos à própria saúde do corpo e da mente. Não é isso que eu estou aqui nesse momento falando. Mas é preciso entender que as escolhas dos nossos filhos são as escolhas dos nossos filhos. E se eu não respeito isso, não tem como estabelecer vínculo. Como diria uma frase de Raul, né, o Raul Seixas, amor só existe em liberdade. Como queremos ser amados pelos nossos filhos se simplesmente negamos a ele o direito de ser livre, o direito de ser o que é, ser o que é um dos grandes privilégios que o espírito pode ter. E é bem importante que recebamos apoio para ser o que somos. Porque eu sei, você também quis apoio para ser o que queria ser. E que em alguns momentos não teve esse apoio. Por que insistir nisso para criar seres que simplesmente entendam que não viveram em potencialidade que deveria viver porque foram sabotados muitas das vezes pelo próprio pai, pela própria mãe? Será que é isso que é o papel de pai, o papel de mãe? Será que é assim que vamos estabelecer vínculos com os nossos filhos? Os sabotando? Não. Não é esse o caminho. Sabotar nossos filhos, o seu voo, o seu crescimento, não é isso. Devemos criá-los, educá-los, instruí-los, para que ele possa alcançar voos altos com suas próprias asas. Aí sim entenderemos que o nosso papel foi feito, que o laço foi construído, que o afeto foi ampliado. E pessoas seguras que entendem que foram orientadas para serem o que são, conseguem ser seres felizes e conseguem reconhecer o mérito de quem os apoiou para tal. No mais, tenhamos muita paz, que o Senhor Jesus esteja conosco. Agradeço a todos vocês por essa oportunidade e por hora eu encerro. Eu vou fazer a minha prece. Nesse momento convido a vocês a fazer a sua, mas agora farei fora das câmaras. Que a paz esteja conosco. Que assim seja. Até mais.